Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Mais uma vez estamos aqui para partilhar um pouquinho da palavra do Senhor nesses dias tão difíceis que estamos passando, que não podemos sair dos nossos lares. Eu me proponho aqui a partilhar com vocês ou dar continuidade ao que nós vimos falando em escola dominical na classe, que é o tema Exortai-vos uns aos outros. Eu quero dar continuidade a esse tema. Mas antes de dar continuidade, também agradecer aos irmãos e irmãs que ontem participaram daquele momento em conjunto por vídeo, aquela reunião. Foi muito bacana a reunião que fizemos, onde as famílias estavam juntas, cumprindo o ID do Senhor, mesmo em casa, onde a gente não pode sair, mas creio também que esse é um momento que Deus preparou para nós, é um momento em que a gente consegue rever a nossa família, ou cuidar melhor da nossa família, dar atenção aos nossos entes queridos. Então, esse momento de quarentena que estamos passando, para mim tem servido disso, de poder olhar um pouquinho mais para minha família, cuidar um pouquinho mais. E eu creio que para você também. Penso que é permissão do Senhor todo esse problema, para que assim nós pudéssemos olhar um pouquinho para a nossa casa, para os nossos afazeres, e até mesmo repensar algumas atitudes que temos feito ou temos deixado de fazer. Então, parabéns aí aos irmãos que partilharam ontem do vídeo, da reunião em vídeo que fizemos, ou o nosso culto, né? Foi um momento devocional bacana. Então, parabéns aos irmãos e às irmãs. Oremos ao Senhor para que assim nós possamos dar início à nossa conversa sobre esse tema de exortação. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dom da palavra, pelo dom da vida, por estarmos aqui e poder estudar um pouquinho da tua palavra, estudar um pouquinho desse tema, Senhor, que já tem sido anunciado em escola dominical. Toma-nos nas tuas mãos, abra-nos, ó Deus, o teu entendimento. É a nossa oração, agradecidos por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Amém. Exortai-vos, irmãos, e a gente fala nesse processo de exortar a partir do texto de Romanos, capítulo 12, o versículo 8. Vou pegar aqui para a gente ler a palavra do Senhor que está em Romanos. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, irmãos, esse momento, né, do texto que chama a atenção de cada um de nós para a exortação. E essa exortação ela precisa ser uma exortação bíblica. Não só exortar por exortar, mas ela precisa ser uma exortação bíblica, porque o termo ele dá essa noção de invocar, de chamar, de suplicar. Esta palavra ela tem essa noção, ou essa tradução, e fala um pouco de admoestar, confortar e exortar. Isso vai encontrar-se lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, ou em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6. O uso desta palavra está no processo de agir. A gente precisa ser motivado para agir. E é isso que Paulo fala na estrutura da exortação, ou nessa noção de exortação. Ele precisa ser um processo de motivação para o trabalho do Senhor. Legal nessa questão de exortação que a gente vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos o Barnabé, que é chamado filho da exortação, e você começa a entender ou perceber que esse Barnabé, tem como o nome, né, traduzido filho da exortação, na verdade ele era esse que ensinava, esse que caminhava junto, esse que apoiou Paulo, que viu Paulo pregando, viu Paulo desenvolvendo o trabalho dele,
pega ele, leva para os discípulos e mostra esse processo de ensinamento. Por isso, ele é chamado filho da exortação. E se você perceber, essa exortação que ele faz ou que ele produz é uma exortação de ensinamento. Não é uma exortação pura e simplesmente de exortar por exortar. Mas ele exorta e mostra biblicamente o que precisa ser feito ou como deve ser feito. E dentro disso, a gente tem vários outros textos que também chamam a atenção. É legal perceber que a exortação, ela como caráter de ensino, Paulo chama a atenção das irmãs lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 2, onde tem lá a irmã Evódia e a irmã Sintique, que estão num momento difícil lá da comunidade, elas estão tendo algumas divergências, e essa divergência acaba afetando a congregação. Paulo chama a atenção para que isso não aconteça, mas para que as irmãs estejam unidas no mesmo propósito, na mesma intenção de trabalharem juntas. E aí Paulo exorta, mas ensina também. O escritor de Hebreus também vai chamar a atenção dos irmãos lá de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, versículo 13, ele também chama os irmãos lá de Hebreus para que eles possam ter cuidado uns com os outros, para que não haja um coração perverso ou coração endurecido por conta do pecado. Paulo chama a atenção também de vários casos. No caso de Hebreus, o autor de Hebreus ele vai chamar a atenção para que os irmãos tenham cuidado com isso, para que tenham um coração mais afetuoso, para que possa, assim, se desviar do processo da incredulidade. Pedro também vai exortar os irmãos a estarem obedientes à palavra. Então, todas essas questões, elas passam pelo crivo de ensinamento. Precisa ser. A Bíblia trabalha em cima disso, num processo de ensinamento. Essa exortação, ela precisa ser motivada sempre a partir do agir de Deus, a partir do agir de Jesus Cristo. É onde nós temos os nossos exemplos. Jesus Cristo exortava os irmãos, os apóstolos exortavam os irmãos. Entenda, essa exortação sempre no processo de ensino. Ela precisa ser bíblica e precisa ser ensinável. Cristo é reconhecido como este Salvador que exortava. Ele rege a vida a partir da transformação. Isso a gente vai encontrar lá em Filipenses. Essa exortação ela precisa ser de transformação, ela precisa ser espiritual, ela precisa ser de ensino, e esse ensino precisa ser bíblico, porque assim nós devemos aprender a lidar com essas questões que nos chamam a atenção para que possamos assim exortar uns aos outros. No texto da nossa revista diz assim: propósito da exortação. Quem exorta deve ter como meta a apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele vai dar essa atenção, diz que nós precisamos exortar e ter uma meta maior, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Diz assim, comentando este versículo, diz o apóstolo Paulo: é meu alvo admoestar todo homem e ensinar todo homem para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Paulo trabalhou de acordo com a plenitude do Evangelho. Procurou-se com todo homem e não... Preocupou-se com todo homem e não meramente com o que já aceitaram o Evangelho. Ou seja, Paulo não estava preocupado apenas com os irmãos que já estavam no Evangelho, mas ele se preocupou com aqueles que ainda não estavam, aqueles que precisavam ser alcançados. E ele vai exortar os irmãos que já aceitaram Jesus a também ensinar. Ter como meta essa exortação é aplicar
as verdades bíblicas, elas precisam ser ensinadas aos crentes que estão chegando e aqueles que ainda não chegaram, que possam aprender a lidar com isso, porque a exortação precisa produzir um coração que produz afeto, que produz cuidado, que produz aproximação de Deus. Então a exortação ela precisa assim, porque a gente às vezes exorta uns aos outros, mas não nos preocupamos como é que vai ficar o coração do irmão, como é que o irmão vai se sentir. Então a Bíblia diz que a gente precisa exortar com cuidado, de forma com que nós não afastemos aqueles ou aquelas de Deus, mas exortar na intenção de chamar o irmão ao conhecimento da palavra, chamar o irmão para junto de Deus, para ter um coração afetuoso, para que não seja chamado a atenção por chamar e o irmão ficar triste, ou a irmã ficar triste, se afastar do seio da igreja. Esse processo de exortação, ele precisa sim ter uma firmeza, mas ele precisa ser um processo de confiança em Cristo. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar que Deus é quem está à frente da nossa caminhada, da nossa batalha. É necessário com que nós possamos repensar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara quando diz que aquele que exorta, faça com dedicação. E quando falo fazer com dedicação, é com cuidado. É que a palavra do Senhor precisa alcançar os irmãos. Mas é assim, se eu vou exortar, eu preciso sim olhar para o meu irmão que vai ser exortado. Como é que ele vai entender o que eu estou falando? Qual o mecanismo que eu vou utilizar para isso? Então é necessário buscar na palavra do Senhor, como diz o texto, ou o que exorta, faça com dedicação, ou o que contribui com liberalidade. Então, quem está exortando, e nesse caso aqui é o apóstolo Paulo, ele está exortando os irmãos de Roma, porque tiveram algumas dificuldades. O próprio apóstolo Paulo, ele